Hoje, no De Bem com a Prosperidade, vamos falar de algo essencial. Vamos falar do nosso corpo humano. Hoje temos aqui uma convidada muito especial, uma fisioterapeuta que vai estar explicando para nós o que o nosso corpo nos diz e o que ele diz da prosperidade, da nossa prosperidade. Jéssica, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ao De Bem com a Prosperidade. Por favor, se apresenta. Claro. Eu sou a Jéssica Cunhas, eu sou fisioterapeuta. Eu atendo aqui na cidade de Farroupilha. Então, um olá para todos vocês que estão em casa. Jéssica, fala um pouquinho o que você faz na tua clínica. Qual que é o trabalho que você tem ali dentro? O que você faz? Normalmente ali a gente trabalha muito com pilates, com a fisioterapia num todo, na parte de reabilitação, na parte de pós-operatório, pós-parto, mas principalmente a clínica é voltada bastante no pilates, junto com a reabilitação da fisioterapia, vinculados os dois juntos. Vinculados os dois, ok. Jéssica, eu trouxe um roteirinho aqui e eu vou te perguntar algumas coisas. E qual que é o papel de um fisioterapeuta na saúde preventiva? Na saúde preventiva, a gente vem muito na parte de melhorar a dor. Prevenir com que lá na frente ele não tenha algum problema. Então, muitas vezes, pensando hoje na parte do Pilates. Pilates realizado pelo fisioterapeuta, né? Então, que a gente traz a reabilitação também. Para que tu consiga lá na frente, conseguir carregar uma sacola, conseguir se abaixar, se levantar, a gente trabalha na prevenção, o Pilates junto com a prevenção. A fisioterapia para a prevenção, muito na parte de idosos, que a gente realiza também a fisioterapia no idoso, às vezes no domicílio, para também prevenir quedas, isso tudo, então a gente trabalha na fisioterapia preventiva. Eu sempre ouço muitas pessoas falarem, quando falam na questão da fisioterapia, que a fisioterapia é só para quem tem dor. É isso mesmo, Jéssica? Fisioterapia é só para quem tem dor? Não. A gente escuta muito falar, né? Quando a gente diz, seria bom fazer uma fisioterapia. Diz, mas eu não me quebrei, eu não tenho nenhuma lesão. A fisioterapia, ela vai muito além disso. Antigamente se ouvia muito falar disso, né? Quebrou, vai no fisioterapeuta. Se machucou, vai no fisioterapeuta. Hoje não, hoje a fisioterapia vem desde tu fazer uma terapia manual. Tu tem uma contratura, às vezes tu vai no fisioterapeuta para ele realizar algum procedimento para dor. Hoje, como eu atendo também na clínica tratamentos para dor, eu sou fisioterapeuta e eu trabalho também com ozonioterapia, que é uma técnica nova, vem toda vinculada à saúde integrativa, e eu trabalho como fisioterapeuta. Então não é só para lesões, e sim numa saúde preventiva também. Explica um pouquinho mais o que seria essa ozonioterapia. Um nome bem difícil, né, Jéssica? Sim. Explica um pouquinho mais no que ele age, como é que ele age, o que ele realmente faz. Por exemplo, eu tô com dor na minha panturrilha. O que a ozonioterapia faria neste caso? O ozônio, a gente trabalha com ele vem do oxigênio medicinal. Então eu tenho um aparelho na clínica que ele dá como se fosse um sinal elétrico nessa molécula de oxigênio. A partir dessa molécula, ele vira ozônio. Falando mais tecnicamente, assim. O ozônio, ele trabalha desde a parte de imunidade, quanto a parte de oxigenação dessa região, a parte anti-inflamatória. Então, a gente trabalha, tem diversas formas de tratamento. Mas, por exemplo, na panturrilha, eu vou ver qual é a lesão. Se está muito inflamado, eu vou tratar na parte anti-inflamatória. Realizando, então, a aplicação ali para mim diminuir a parte inflamatória e ver a lesão. Às vezes, se é uma contratura ou se ocorreu um rompimento de fibra. Então, tudo vai dar avaliação do que chega naquele momento. E eu auxilio tudo, não só a parte do ozônio, como às vezes tem que colocar um taping, às vezes tem que utilizar alguma outra técnica junto com o ozônio, junto com a aplicação dele. Ok. E, Jéssica,
Como é que você vê, como que o estado do nosso corpo, ele pode influenciar na nossa prosperidade? Olha, eu vinculo muito isso com a dor. Se a pessoa tem dor, eu acredito muito que ela não vai conseguir prosperar. Eu digo prosperar tanto fisicamente, quanto a gente pensa em prosperidade economicamente. Se tu tem dor, tu não consegue ir para o teu trabalho, tu não consegue se entregar como tu deveria. Então, muitas vezes, a parte de tu sentir a dor, de tu conseguir se entregar, às vezes até mesmo na parte de uma conversa, às vezes tu pode estar no teu ciclo de trabalho, dentro do teu escritório, e tu fica com aquela dor nas costas, aquela dor na lombar. Aquilo vai te levando numa irritação que tu acaba estragando o teu vínculo que tu tá, mas por causa daquela irritação, daquela tua dor, que não tem nada a ver a parte emocional, mas vai te acarretar na tua prosperidade, porque às vezes tu vai levar, às vezes até uma demissão por causa de como tu leva tudo aquilo. Agora eu vou explicar para a Jéssica um pouquinho que a prosperidade, Jéssica, ela não é só do nosso dinheiro. Ela também tem muito a ver com o nosso bem-estar, com a nossa saúde. Então, quando que eu não estou com a minha saúde boa, a minha prosperidade não vem em nenhum dos âmbitos da minha vida. É que nem tu mesmo falou, tá? Eu tô ali no meu trabalho, eu não consigo me entregar 100%. Mas e quando eu estiver, vamos pensar um pouquinho nessa questão da dor, será que eu consigo me divertir? Será que eu consigo ir para uma festa se eu estiver com dor? Porque a prosperidade também é isso. Sim. Porque muitas vezes as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas acham que a prosperidade é somente ligada ao financeiro. E aqui hoje a gente está falando da prosperidade ligada ao nosso corpo. O quanto isso influencia na nossa vida, né, Jéssica? Sim. Mas vamos seguindo em frente, Jéssica. Vamos lá. E como você acredita que a dor, um desconforto físico, ele pode estar atrapalhando o nosso dia a dia? Além disso que você falou, poderia nos trazer também algumas dicas de como é que as pessoas poderiam estar evitando de sentir essas dores? Eu inicio tudo, eu sempre brinco quando a gente pensa, voltando no animal, um gato quando ele vai se levantar, um cachorro quando ele vai se levantar. Antes sempre deles se levantarem, eles se espreguiçam. Então, já é um exemplo para nós. Antes de nós se levantar, o correto seria sempre a gente se espreguiçar na cama. Aí já se inicia o nosso dia se espreguiçando. E antes da gente levantar, também, eu já iniciaria um alongamento na cama. Depois se sentaria, faria um alongamento, para como se a gente estivesse mandando um comando para as nossas articulações, que a gente está iniciando o dia e que nós vamos colocar o corpo em movimento. Por quê? Muitas vezes a gente levanta já naquele despertador, já estamos em cima da hora, a gente já levanta, já vai para o banheiro escovar os dentes, já para tomar café, para se preparar. Então a gente não dá o tempo para o corpo começar a funcionar, é tudo meio que atropelado. E isso também, às vezes a gente causa uma contratura só do modo como a gente levantou da cama. Principalmente agora no frio, que o frio tem muito a ver com as contraturas e com as dores que a gente sente no corpo agora. Tá, e tudo isso que tu vem falando, isso seria importante não fazer antes, bem no momento que você levantou da cama. E teria algum exercício, além da gente só, né, se esticar, como faz o Suzane, mas algum exercício que seria interessante da gente fazer para não sentir dor? Tu conseguiria estar nos explicando algum alongamento mais específico para dor nas costas, para dor nos pés? Alguma coisa que tu conseguiria estar nos trazendo aqui? Eu posso demonstrar aqui? Pode demonstrar sim. Vamos fazer de conta que a gente tá na cama, sentado na lateral da cama. Antes da gente iniciar, a gente levantou, a gente vai se sentar, a gente vai, básico, só levantar a perna e esticar. Levantou a outra perna e esticou.
Só esse movimento a gente já trabalhou 3 articulações, a do quadril, a do joelho e a do tornozelo. Isso a gente já mandou um recado que a gente vai se levantar. Ok, 3 articulações já trabalhadas só nesse movimento. A gente só vai girar, o tronco para um lado, a gente vai girar o tronco para o outro. Nesse momento, a gente já manda um recado para a nossa lombar, que a gente vai levantar e a gente vai precisar que ela esteja ok. Nisso, a gente já fez um alongamento nas laterais também. E, claro, o nosso pescoço, né? Então, a cabeça para baixo, a gente vai olhar para cima. Sempre esse movimento da cabeça, eu sempre digo que tem que ser movimentos bem lentos por causa da labirintite. Então, sempre que vocês forem fazer movimentos com a cabeça e com o pescoço, lembrem sempre de fazer movimentos lentos, porque movimentos muito bruscos, inclusive o levantar da cama bruscamente ou da cadeira, pode dar aquela tontura e às vezes até mesmo atacar uma labirintite que não precisaria estar ali. Jéssica, qual o impacto da postura corporal na nossa energia e até na nossa comunicação com o mundo? A parte da postura, desde a parte por causa da dor, que essa parte da dor, se a gente está desconfortável com a postura, está com dor, isso tudo vai acarretar. Se eu estivesse agora aqui conversando contigo com dor, eu já estaria um paciente na cadeira, eu não conseguiria estar parada porque eu estaria com dor. Quem está me assistindo lá ia dizer, mas o que tem aquela moça? Alguma coisa tem de errado. A postura que eu estaria demonstrando para quem está em casa e até mesmo aqui, ficaria aquela coisa, tem alguma coisa de errado. Então, eu acredito que essa postura para quem está assistindo de fora, para quem está fazendo até mesmo às vezes uma entrevista de emprego, uma entrevista ou até uma roda de conversa, conta bastante. Então, a parte da postura, tu conseguir estar confortável com o teu corpo, com o teu bem-estar, isso conta muito. Não sei se eu consegui. Sim, isso mesmo. Tá, e agora eu vou fazer uma postura aqui bem. Vamos ver aqui. Se eu permanecer o tempo inteiro assim, Jéssica, o que pode acontecer comigo? Vai ter uma cifose, que a gente chama, que é aquela famosa dor na cervical, podendo vir acarretar até com uma hérnia de disco. Porque hoje em dia eu tô aqui, né, com o meu celular, que eu tô com a colinha aqui das perguntinhas para Jéssica. Mas eu observo muito isso, Jéssica, andando no dia a dia, na rua, e até com as pessoas aonde a gente vai passando, até nos restaurantes, enfim. O quanto eu acho que hoje, o quanto que a tecnologia é boa, e ao mesmo tempo ela eu acho que ela não nos auxilia muito, né? Porque a postura que eu mais observo nas pessoas é essa daqui, pela questão do celular. Então, isso daqui pode te gerar certos problemas, como uma hérnia de disco e muitas pessoas ficando, famoso que eles falam, né? Aquela pessoa tá corcunda. E não é que ela tá corcunda, não é um problema ósseo, é um problema muscular. O teu corpo já tá tão acostumado a ficar naquela postura que quando tu começar e querer ficar numa postura correta, vai doer. Então, isso que é o que eu normalmente estou encontrando muito na clínica. Muitos adolescentes. Tanto pelo uso do celular, quanto pelo uso das mochilas. Que hoje as mochilas com aqueles livros extremamente pesados, cadernos, muitos pacientes que eu tenho adolescentes estão ficando tortos. Tá, então, a gente tem que trabalhar. Eles estão ficando tortos? Aquela famosa mania de carregar a mochila num ombro só. Então, a gente tem que cuidar muito desses adolescentes, porque serão adultos com problema. Porque a gente começa a corrigir já na adolescência, que entra a fisioterapia preventiva. É o momento da gente começar a cuidar ali. Porque o adolescente ele não sente tanta dor. A gente começa a sentir mais dor, eu digo que ali em torno dos seus 30 para 40, que a gente começa a sentir as dores. Não que lá nos seus 20 não vá sentir. Tu sente, mas às vezes tu passa uma massagenzinha ali, vai.
Mas ali com os seus 30, eu digo 30 e poucos porque eu já tô nessa faixa, né? A gente já começa a sentir mais que o corpo, a gente quer ir, mas o corpo a gente já sente a diferença dos nossos 20. Então é quando a gente começa a sentir um pouco mais. Eu acho que isso que tu tá falando, Jéssica, é bem interessante. E eu estava comentando esses dias no meu trabalho, até nós estávamos rindo, né? Eu disse, olha, o meu corpo, ele tá com acima de 50, né? Deixa assim, 50 tá tudo certo, né? Mas a minha mente ainda está com 20. E o quanto que é difícil a gente não se dar por conta disso, né? E às vezes tu força demais o teu corpo e isso vem acarretar, né? Porque eu digo, quando eu tava lá com os meus 20 anos, eu fazia muitas coisas que hoje, quando eu penso em fazer, digo, opa, a minha mente faz. O meu corpo não me acompanha mais. E às vezes isso é um problema e não é. A cabeça, isso é ótimo que a gente se sinta sempre com menos idade, mas a gente também tem que entender que o corpo da gente, ele não corresponde a isso. E tá tudo bem, todo mundo vai passar por isso, e que ótimo que a gente consegue passar por isso. Que ótimo estarmos vivos para podermos passar por isso. É verdade. Porque o corpo da gente a gente tem que respeitar. É verdade. Cada um tem uma limitação. Muitas pessoas acabam ficando doentes, Sônia, por causa disso, porque querem ir além, mas o corpo não entrega. E isso é normal, é da idade. Por isso que a gente tem que trabalhar para a gente poder conseguir entregar o máximo possível. Eu sempre brinco que o poder se abaixar para poder pegar o neto, para poder brincar no chão com o neto, mas tudo dentro da sua limitação. Sabe que na hora de levantar tem que ter um cuidado maior. Na hora, vai pegar o neto. Mas por que não pegar o neto sentado às vezes? Se consegue pegar o neto e ficar de pé, ok. Mas tu sabe a tua limitação do teu corpo. Se tu consegue ou não. E tá tudo certo. Então, Jéssica, já que a gente está falando disso, vamos um pouquinho mais além. Existe uma ligação entre tensão física e emoções reprimidas? Muito, 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 muito. Que é essa parte que eu falo, do corpo tentar ir, a mente da gente vai, e o corpo às vezes não corresponde. E isso, muitas vezes eu trago hoje nessa parte, que é um exemplo que eu vou trazer, que é a famosa fibromialgia, que hoje está bem alta. A fibromialgia, ela é vinculada à depressão, né? Então a pessoa sente dor, mas ela não consegue te dizer, porque hoje ela tá com uma dor no cotovelo, amanhã ela tá com uma dor no joelho. Então, essa dor, ela é vinculada emocionalmente. A gente trata a fisioterapia, mas também tem que tratar a parte da emoção. Então, a parte da psicologia, a parte da fisioterapia, elas têm que andarem junto. Porque só uma não consegue andar. A gente tem que andar as duas junto. Porque trata corpo e mente. E realmente essa questão, quando a gente vai reprimindo os nossos sentimentos, é aquela velha história, né? O que a boca cala, o corpo fala. Então, quando que eu não consigo expor os meus sentimentos, quando eu não consigo, alguém me fez algo que eu não gostei, eu não consegui dizer, olha, eu não gostei, Jéssica, do que você fez, isso vai para dentro do meu organismo e isso vai se tornando uma doença, né? Tu trouxe um belo de um exemplo que eu acho que isso é maravilhoso e importante para as pessoas também entenderem. E tem muitas pessoas que às vezes procuram médicos, procuram fisioterapeuta, mas eles não procuram, às vezes, aquele médico certo ou, então, uma psicóloga, né? Daí, para poder realmente tratar aquela dor, eu digo, na raiz dela. Claro, o fisioterapeuta tá ali, ele precisa fazer esse acompanhamento. Mas a gente trata o físico. Exatamente, mas o emocional não, né? O quanto isso é. E aquela, só vou um adendo, eu brinco sempre aquela contratura que normalmente a gente tem em trapézio. Todo mundo, mas eu tenho uma bola aqui. Às vezes eu digo assim, o quanto que tu se incomodou essa semana? Porque tem pessoas assim, ó, às vezes tu tá numa semana difícil e todo mundo passa por isso. Às vezes tu tá, se incomoda e tu pensa, eu não vou falar. Pá, tu já fica duro.
E eu tenho pacientes que às vezes vêm, é nítido, assim, no que eu passo a mão, eu digo assim, o que aconteceu essa semana? Foi uma semana difícil. Porque o corpo já sente. Só pelo fato da pessoa não falar, a tensão, o corpo já sente. Então, e também tem aquelas pessoas que acham que elas são os salvadores do mundo, né? Que elas querem carregar tudo consigo e acabam carregando tudo nas costas. O quanto que isso pesa também no nosso organismo, né? Todo esse pensamento. Jéssica, como que a fisioterapia pode liberar não só o físico, mas também o emocional? Eu acho que o se sentir bem. O liberar. Isso. Eu acho que o se sentir bem. Eu acho que tu poder se sentir bem com o teu corpo, se sentir à vontade com o teu corpo. Eu digo o corpo num todo, na saúde, no bem-estar, porque não só o corpo físico, o teu corpo num todo, eu digo, tu conseguir fazer os teus afazeres em casa, porque às vezes a gente pensa, mas o corpo eu consegui me abaixar, me levantar. Não, às vezes tu conseguir estender uma roupa, tem gente que não consegue estender uma roupa em casa, tem gente que não consegue passar uma vassoura na casa. Então eu acredito que a fisioterapia com o emocional, e isso vincula muito, tu conseguir, um exemplo parece uma bobagem, mas às vezes tu conseguir chegar em casa e passar uma vassoura embaixo da cama, gente, isso aí é um ganho. Para muitas mulheres que hoje, de repente, estão me escutando em casa, sabem do que eu tô falando. E conseguirem torcer um pano, aquelas que têm túnel do carpo vão saber o que eu tô falando. Isso é um ganho. Tu conseguir pegar um pano e torcer o pano para poder passar um pano na casa, às vezes não tem, eu digo assim que não tem dinheiro que pague. Porque tem muitas que não conseguem. Às vezes só apertar o pano não vai. E muitas vezes com a fisioterapia a gente consegue trazer de volta isso. Já que tu falou do túnel do carpo, então dá uma dica para essas mulheres que estão nos assistindo agora. Como é que elas podem aliviar? O que elas podem fazer para aliviar esta dor e ter um pouquinho mais... Uma dica que tu possa dar para que elas possam aliviar essa dor nas mãos. Nas mãos. A gente tem alguns alongamentos que normalmente a gente faz, que são alongamentos das mãos. Então, lembrar sempre de pegar o dedão. Vocês vão alongar tanto a palma da mão para cima, quanto a palma da mão para baixo. Sempre lembrar de pegar o dedão. Relaxou. Quando vocês estão muito atacados do túnel do carpo, eu sei que às vezes é complicado porque fica enformigado, a gente faz uma pequena tração, tá? Não puxem demais, sempre com delicadeza, né? O nosso corpo é delicado. Eu tô fazendo aqui contigo, eu vou saber o que vai acontecer. Quem tem túnel do carpo sabe, às vezes acorda de manhã, não tem força nenhuma, é como se não consegue pegar uma xícara, né? Um exemplo, não consegue fazer isso aqui de manhã, porque a mão tá extremamente enformigada. Então a gente faz uma pequena tração. A tração seria o puxar um pouquinho para aliviar a pressão do nervo. Então a gente faz uma pequena tração e volta devagar. Uma pequena tração e volta devagar. Esse é um dos 3 exercícios, mas claro, quem tem um túnel do carpo, isso eu tô falando um túnel do carpo tratável com fisioterapia. A gente tem aquelas pessoas que não tem, às vezes rompeu tanto que é só cirurgicamente e tá tudo bem. A gente não... Eu sempre trabalho vinculada com o médico também, né? Porque eu sempre brinco que cada um no seu quadrado. E tem muitos que tem que ser feita cirurgia e eu sou super a favor, porque às vezes depois da cirurgia volta a força normal das mãos. Então... se é caso cirúrgico, tem que fazer cirurgia. Se não é caso cirúrgico, façam isso que vai melhorar bastante, assim. E, Jéssica, em poucas palavras agora, como você definiria a prosperidade corporal? Prosperidade corporal. Eu acho que ela é muito vinculado na parte de movimento, parte do bem-estar. Essa parte de tu conseguir
como a gente havia comentado, essa parte de tu conseguir se movimentar, a parte das articulações, de tu ter essa mobilidade, porque isso é uma prosperidade para o teu corpo. Hoje eu falo, claro, prosperidade físico, né? Mas é o que a gente tá... prosperidade física. Tu conseguir tu se abaixar, se levantar, tu conseguir ir para um baile e conseguir dançar uma vaneira com o teu companheiro. Isso é uma prosperidade, é o teu físico respondendo a tudo que tu faz. Então eu acho que isso é uma prosperidade enorme, o teu bem-estar. Tu tem um bem-estar, tu tem uma vida tranquila, isso é uma grande prosperidade física, né? Voltada ao físico. Mas é que isso tu fala do físico, mas ao mesmo tempo ele vem lá pro nosso emocional. Porque quando a gente tá de bem com isso, vem de bem com tudo, né? Jéssica, algo mais que você gostaria de falar? Acho que é isso, não? Então, o De Bem com a Prosperidade hoje ficamos por aqui. Fiquem de bem e de bem com a prosperidade.